que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, é isso aí. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Vamos que Vamos podcast. Hoje eu não trouxe os aplausos. Aqueles aplausos também não tá nós temos os aplausos, as pessoas contratadas para nos aplaudir aqui no nosso programa. Por favor, aplausos. Muito aí. Muito obrigado. É muito bom poder estar reunido mais uma vez com esta equipe incrível, maravilhosa, para não dizer linda, não é verdade? Temos aqui umas pessoas muito importantes que nos acompanham. Profissionais do ramo, pessoas da nossa família, até fico emocionado, mas eu não vou chorar. Pessoas da família, mas a gente tem que pagar, viu? Tem que pagar, não é nada de graça não. Só para frisar. Olha só, o nosso Vamos que Vamos, ele tem os apoiadores que faz com que isso aconteça de maneira de grande qualidade, como vocês podem ver, que é Felipe Sal de Vídeo, Nossa, que mandou essa TV de 700 polegadas é pra 70 gente. polegadas. Gente. 70 polegadas. Tá na mente, vai 700 polegadas mesmo. Na verdade, olha esse tamanho. Eu ia falar já com o nosso convidado agora, mas eu não posso... Eu tô achando que ele tá meio nervoso hoje, hein? Quem? Você. Também, claro que eu tô nervoso, é lógico. Você sabe com quem eu vou conversar hoje? Quem? Nós vamos conversar hoje? E a gente vai falar com quem vai ser. Puma BR também é o nosso apoiador. Olha só que louco, bem bonito. Chronic 420. Inclusive temos prêmio hoje, né? Presente para o nosso convidado. Mas ainda não podemos falar o que é. E também a ProLive Studios, que domina a situação aqui com os equipamentos eletroeletrônicos de captação de áudio e vídeo. Falei certo? Com certeza. Ou não? E capitaliza a nossa beleza também. 4K. Capitaliza? Capta. Capitaliza, já tá... Capta a nossa beleza. Tchim, tchim, tchim. Ele tava esperando falar alguma coisa. Olha só, eu confesso que hoje eu estou mais nervoso que o normal, porque a pessoa que está aqui na nossa frente, que vai conversar com a gente, é uma pessoa que entende muito da questão de cinema, de imagens, de áudio. É um cara que sabe o que faz. Então, quando eu fico diante de um profissional deste gabarito, eu fico realmente nervoso, né? Quero garantir já uma próxima oportunidade no próximo filme, quem sabe, né? Estou falando de Iberê. Pode tirar o capitaliza e o farando. Estou falando de Iberê Carvalho, o grande diretor. Palmas para ele que ele merece. Salve, salve. Pô, valeu, um prazerzaço estar aqui com vocês. Ana, Taíde, assim, fiquei honrado com o convite. Se tem alguém nervoso aqui, sou eu. Então, e estar aqui diante de vocês pra gente conversar vai ser um enorme prazer. Então somos nós. A gente está aqui falando com um diretor que já foi premiado várias vezes. Inclusive assisti o último Cine Drive-In. Tem momentos emocionantes no filme, né? O que a gente não faz por amor, né, cara? E o amor existe de várias formas. E o filme mostra muito isso. Mas temos também um outro filme que vai estrear ainda. Vamos falar sobre isso depois, firmeza? Iberê Carvalho, muito obrigado pela presença, por ter aceitado. E foi rápido, assim que eu liguei, você já atendeu, já respondeu que sim. Por mais convidados assim. Claro, Taíde, quando você me mandou a mensagem, eu paro tudo, entendeu? Taíde falou, água parou. Muito obrigado. Não, foi muito. A gente filmou junto, né? A gente fez um filme juntos e foi uma honra ter você lá. E se você precisar de mim, quando você me chamar, eu tô lá. Muito obrigado, diretor, muito obrigado. Eu quero saber, diretor, conta um pouquinho de onde você é. Você já começou no cinema, quando era criança, já pensava em ser cineasta, a trabalhar nesse ramo? Conta pra gente. Então, eu sou de Brasília, né? Tô morando em São Paulo agora, mas comecei toda a minha carreira em Brasília. E ninguém da minha família é do cinema, assim. É muito comum, né? Nas artes, você seguir, às vezes, a carreira. O pai é músico, a mãe é da literatura, e aí o filho ou a filha vai seguir nesse caminho, né? E não foi o meu caso. Então eu tive que desbravar aí a facão, abrir uma picada para começar a fazer, ainda mais numa cidade que não tem tradição de audiovisual, né? De cinema. Brasília, né? Você fala, faz cinema em Brasília. Mas tem cinema em Brasília? Como assim? Então, eu não lembro exatamente quando começou, cara, essa história de querer fazer cinema. Eu lembro que eu era bem pequeno, eu tinha uns 9 anos de idade, e meu pai comprou uma câmera VHS, e eu tinha uma fantasia do Super-Homem.
E aí meu pai querendo para brincar com a câmera e me mostrar como é que funcionava, como é que se fazia para ter essa ilusão de que a pessoa tá voando, né, na tela. Então ele me botou em cima de um banco com a camisa com a fantasia do Super-Homem, pediu para ficar com os braços para cima e aí ele virou a câmera. Então na tela, assim, na televisão, eu me vi na horizontal, meu pé não estava aparecendo, então o banco não estava aparecendo e eu estava ali com o céu no fundo, né? Eu lembro disso, assim, isso pra mim foi essa magia do cinema, de simplesmente virar a câmera e parecer que você tá na horizontal e tá voando. Isso pra mim foi algo que me marcou. Eu acho que é ali que começou tudo. E aí depois, mas eu fui vir a trabalhar com cinema mesmo em 2000. Foi minha primeira experiência que eu trabalhei no... Não, mentira. Eu comecei que nem você, eu comecei como ator. Obrigado. Nós temos que começar de alguma maneira, né, amigo? Não é? Pô, mas você atuou em que filme ou novela? Eu estudava antropologia na UNB, né, na Universidade de Brasília. Nem era da área de comunicação nem nada. Mas já trabalhava com teatro amador, participava de um grupo de teatro que eu fazia desde a adolescência, assim e tal. E aí eu vi um cartaz na universidade de uma oficina que ia ter dentro da universidade, ministrada pelo Nelson Pereira dos Santos, um grande mestre do cinema brasileiro, né, um dos maiores de todos os tempos. Nelson Pereira ia dar uma oficina e eu fui lá me inscrever, só que quando eu fui me inscrever, a oficina era exclusiva para os alunos da comunicação. E eu não era do departamento de comunicação, eu era do departamento de antropologia. E aí eu vi uma brecha, porque eles estavam fazendo uma seleção de elenco, um casting. E como eu fazia teatro, eu falei, vamos me candidatar, eu tenho o perfil aí do protagonista, e passei. Isso foi em 95. Então eu fui protagonista de um curta que foi filmado dentro da oficina. E aí foi uma experiência incrível. Porque eu me dei bem, porque assim, os alunos de comunicação, como é que era a oficina? Eles pegaram o roteiro do curta, dividiram, e cada aluno que foi selecionado para a oficina dirigia 2 páginas. Né? O roteiro tinha lá umas 20 páginas, cada aluno dirigia 2 páginas. E o aluno não podia estar na oficina se não fosse as páginas que ele está dirigindo. Né? Então tinha a equipe técnica lá da universidade, o Nelson orientando, o elenco que foi selecionado, mas os alunos só iam para fazer a sua cena. Então cada aluno fazia um dia de oficina. Como eu era ator e eu era o protagonista, eu estava em todos os dias. E eu vi o Nelson orientando todos os alunos. Que louco, hein? Então eu vivenciei isso aí. A gente no cinema fala que você é picado, né? Em algum momento você é picado por um bichinho do audiovisual que você não consegue mais largar. Você pega um vírus ali que você não consegue mais largar. E eu acho que foi aí. Talvez tenha sido primeiro lá com meu pai, aí depois em 95 com o Nelson Pereira dos Santos. E você é diretor, produtor, roteirista, ator agora que você acabou de revelar? Não, cara, é porque depois eu vi o resultado aí, eu nunca mais ousei. E qual que é o nome do curta? Era A Missa do Galo, do Machado de Assis, uma adaptação do conto da Missa do Galo. Eu fazia o Nogueira, que é o personagem de um rapaz que vai para uma cidade do interior para ficar com o tio e a tia. E aí ele tem um amor platônico assim pela tia, que é mais velha que ele e tal. Eu tive uma experiência com curta-metragem nos anos 80, né? Acho que foi 86, 87 por aí. E eu fiz um papel de mim mesmo também. E eu não gostei também, eu odiei o resultado. Eu não gostei de me ver atuando, né? Eu fiquei meio envergonhado, aquele papo todo. Aí eu decidi que nunca mais ia trabalhar com esse bagulho. Falei, não, isso aí não é pra mim não tem nada a ver. Mas aí as coisas vão acontecendo e te levando para caminhos que até então você pensa, não vou fazer ali porque uma vez eu me dei mal, posso me dar mal de novo. Mas às vezes você é obrigado a se dar uma segunda chance, né? Às vezes você não estava bem por falta de experiência, até a imaturidade. A direção estava aprendendo ainda, todos os diretores eram alunos, né? Então, Aí eu depois tive uma outra oportunidade e que eu fui bem e eu comecei, olha, eu acho que se eu prestar atenção acho que eu vou conseguir mais alguma coisa. E me dei bem, porque depois eu fui convidado para fazer Antônia, fui convidado para fazer alguns curtas que eu não vou lembrar o nome agora. Fui convidado por você para fazer O Homem Cordial, vamos falar sobre isso agora. Então, é gostoso quando você também tem o auxílio, né, a generosidade da equipe, do diretor, que eu já vi uns diretores aí casca grossa, que fica meio complicado para se trabalhar uma pessoa inexperiente como eu, né? Como que você lida com a questão
pessoal, como você lê a pessoa. Por exemplo, quando você me chamou para conversar sobre o filme, para mim aquilo foi mais ou menos um laboratório, na sua perspectiva. Porque você fez várias perguntas para mim, fomos num café, não é isso? Foi. E você fez várias perguntas. Isso já faz parte da maneira de se ler quem vai interpretar o personagem? Então, sem dúvida ali eu estava de alguma forma te testando, entre aspas, mas não era só te testando, era testando se a nossa energia, se a nossa maneira de ver o mundo ia dar sintonia, ia bater. Né? Porque eu acho que é muito injusto às vezes o processo de teste. Ele é muito frio e ele pode causar muitos equívocos, te enganar. Sim. Porque não é um processo longo fazer uma longa-metragem, é um processo de muito envolvimento emocional ali, e tem muita técnica também, mas não é só a técnica, né? Eu fiz um curso, porque depois da antropologia eu fui estudar comunicação, aí fui estudar cinema, fiz um curso de cinema na Espanha. E aí teve um evento lá que os professores colocaram todos os alunos para escolher os atores que iam fazer os nossos curtas de final de curso. E os atores eram atores de Madrid, né? Então a gente fez uma divulgação grande de selecionando atores. Então apareceu atores e atrizes profissionais, menos profissionais, de todos os níveis, assim. E a escola, os professores e os alunos resolveram fazer um teste único para todo mundo, porque não ia dar para fazer um teste específico para cada filme. Eu olhei aquilo e falei, isso não vai me servir. Isso não vai me servir para nada. Então eu fiquei andando na fila, vendo as pessoas que estavam lá, vendo aqueles que tinham o perfil que eu estava buscando e trocando uma ideia. Tinha gente que eu sentia que não tinha mínima empatia, tinha gente que tinha um certo preconceito por ver que eu não era espanhol e era brasileiro e tinha dificuldade com o meu sotaque. Aí eu falava, esses não vai dar para trabalhar, entendeu? E aí eu encontrei duas pessoas que eu achei que tinha a ver, chamei eles para fora da fila, falei, vocês se importam? Aí fui lá para um cantinho, fiquei conversando. E aí no dia seguinte marquei um café. E eu tô contando esse episódio porque eu acho que foi ali que eu estabeleci um pouco esse método, assim, de conversar. Lógico que para alguns papéis é importante fazer o teste, porque você precisa conhecer um número grande. Mas depois que eu faço esse teste, eu chamo para o café. Porque para trocar uma ideia, meia hora, uma hora que seja, a gente trocar uma ideia para eu ver se eu tenho vontade de trabalhar com aquela pessoa. Então já fui logo pro teste. Foi, porque eu pensei, Me enganou, hein, diretor? O seu nome surgiu, eu falei, cara, o Taíde tem tudo a ver, o Taíde seria fantástico. Mas será que o Taíde é gente boa? Será que eu vou gostar de trabalhar com o Taíde? Será que o Taíde Bom, o que eu vi na internet, o que eu pesquisei, dava pra ver que você era um cara inteligente. Mas será que a gente vai se comunicar? Porque eu, como diretor, para dirigir um ator, eu tenho que ter o mínimo de segurança de que o que eu disser vai ser assimilado lá do outro lado. Então ali a gente conversou. Eu falei, pô, eu quero tomar muitos cafés ainda com o Taíde, eu quero ir pro set com o Taíde, eu quero fazer um filme com o Taíde, entendeu? Assim, aí ali... Pô, eu pensei que você tinha me chamado porque você estava precisando de um galã num filme, não foi, não foi por isso e tal? Não, a fisionomia foi fundamental. Eu só queria que você confirmasse. Vocês tinham que ver a pinta que chegou o Taíde. Na hora que o Taíde abriu a porta no café com um jaquetão, tênis irado, colarzão, eu falei, cara, esse cara tem muita personalidade. Sempre no estilo, né? Como é que é? Estilo não se compra, não é isso? A gente tem estilo natural, né? Ou tem estilo ou não tem. Não tem. Uma roupa bonita pode ficar bonita em alguém... Uma roupa feia pode ficar bonita em alguém estiloso. Mas uma roupa bonita não fica bem em alguém que não tem estilo. Pode crer, Olha. pode crer. É legal, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre antropologia. Legal. O que vocês estudam lá? O que é esse estudo? A antropologia é a ciência que estuda o homem. O homem no sentido amplo da palavra, né? A gente fala o homem, mas a humanidade, os seres humanos. É tudo aquilo que nos define enquanto seres humanos, que nos diferencia dos outros animais, né? Então, numa definição assim, muito rasa, muito superficial do que nos define diferente dos animais, é a nossa cultura. Sim. O que nós temos de diferente na nossa cultura. Não é o raciocínio, não é... porque se você for ver algumas formas de atuar das abelhas ou das formigas ou de alguns animais, você percebe uma lógica ali, há um raciocínio. Há uma inteligência muito grande ali. A diferença é que a gente acumula conhecimento e passa para as próximas gerações. E isso é a nossa cultura.
A nossa cultura, né, tudo que a forma como a gente come, o que a gente come, como a gente se veste, a nossa língua, né, que é a nossa língua é a primeira instituição assim cultural, é o que define nossa forma de pensar, estrutura nosso raciocínio, né? Então a antropologia, ela estuda os seres humanos. Então por isso que, por exemplo, é muito comum você ver antropólogos trabalhando com indígenas, né, que são indigenistas. Geralmente são antropólogos que trabalham na FUNAI. Por quê? Porque os antropólogos, eles geralmente fazem um recorte. Vamos estudar os seres humanos, vamos estudar essa cultura aqui, essa cultura indígena, vamos estudar a cultura egípcia, vamos estudar a cultura... Mas quando eu estava fazendo antropologia era muito interessante ver que tinha gente pesquisando a cultura dentro do Congresso Nacional. Nossa. Entendeu? Então o recorte ele pode ser diverso. Assim, doido, né? Mas foi muito interessante para me abrir minha cabeça. Assim, eu estava saindo do 2º grau, né, saindo ali do ensino médio hoje, que a gente chama, e entrei na universidade e comecei a ler aqueles textos todos de antropologia, aqueles textos que você lê uma vez e fala, opa, peraí, deixa eu voltar um pouco aqui e ler de novo. Deixa eu ler algumas vezes. Aí vai ler de novo, e depois vai pra aula, escuta o professor falando, não tinha entendido, na verdade. E aí me ajudou a pensar, a abrir a cabeça e perceber que nada é dado, né? Às vezes a gente acha que as coisas são assim porque são assim. Não são assim porque são assim. São assim porque é uma construção cultural. Eu tenho até o tesão, assim. Eu tenho tesão por determinado tipo de mulher. É uma construção cultural que vai me moldando ao longo da minha vivência e troca com os outros seres da minha sociedade e tal. Não é uma coisa dada porque né? Muito louco. Então foi muito interessante e tem muito cinema, que é, por exemplo, cinema etnográfico, documentário etnográfico, aquele que sai para fazer um mergulho dentro de uma determinada cultura e ficar lá para tentar entender o modo de vida daquelas pessoas. Ele é um cinema que nasce na antropologia. A partir da pesquisa, da observação e tal. Cara, eu gosto de assistir muitos filmes estrangeiros, digamos assim, né? Então, quando eu falo em estrangeiro, eu não estou falando do norte-americano, né? Índio, por exemplo, indiano, filmes indianos eu gosto demais. Só que eles não conseguem fazer filme de menos de 2 horas, né? É sempre 1h15, 2h15, 2h30. São filmes longos, mas eu acho muito doido a maneira como eles posicionam a câmera, quando eles captam uma imagem de uma cena de ação, sabe? É sempre com aquela congelando para dar ênfase no golpe. Eu acho isso muito doido, muito doido. E o lance do diretor, que sempre está assim, por exemplo, você olha uma câmera olhando uma sala, é incrível como você percebe que ele não está olhando só fixamente para um lugar. Ele tem um olhar amplo, assim. Ele olha e parece que ele está vendo tudo ao redor. Você tem isso também. É muito louco. Você chega num lugar e você deixa todo mundo à vontade. E parece que você já sabe quem é que está em cada lugar ali posicionado. Eu percebi isso muito no set de filmagem, sabe? Você está falando com alguém, mas você também está falando com aquele outro. E se alguém falou alguma coisa com você que você não entendeu direito, você volta e... Você estava falando comigo? Isso deixa a gente muito à vontade. Eu acho que é por isso que você consegue ter os resultados que você tem nos seus filmes. Legal, obrigado. Esse feedback é bom porque na hora que a gente está num set de filmagem, para mim é um momento muito mágico, assim, porque eu me transformo um pouco. É gostoso, não é gostoso demais? É gostoso. É o lugar que eu me sinto mais feliz, é um set de filmagem. É muito legal. Me sinto bem aqui no meio dessas câmeras, microfone, eu gosto disso. E a direção é muita responsabilidade. É muita responsabilidade porque tá todo mundo querendo saber como é que você quer que seja feito. Então, muita pergunta o tempo inteiro, né? O tempo inteiro alguém está te perguntando alguma coisa. É assim ou assado? Você prefere assim ou desse jeito? Essa camisa ou aquela? Com chapéu ou sem chapéu? Você acha que eu falo mais na interrogação ou você acha que eu estou afirmando? Toda a equipe te pergunta alguma coisa. Sim. Então, se alguém falou comigo e eu não pude responder na hora, mas eu não posso deixar aquela ponta solta. Se eu deixar aquela ponta solta, ela vai aparecer daqui a pouco. Sim. Às vezes é até bom deixar algumas pessoas elenco, então às vezes eu gosto de deixar um pouco na dúvida, porque a dúvida faz vocês criarem também. Sim. Vocês falam assim, ele não falou exatamente como é que era para eu fazer, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí vocês fazem coisas que nem eu tinha imaginado, nem eu tinha pedido e pode ficar muito bom. Sim. Então, e o roteiro foi mudando durante várias conversas, né? Em várias reuniões ele foi mudando o roteiro, né? E a gente fez esse filme de uma forma diferente, tá? Se você assistiu o
Último Cine Drive-In, você viu que o Último Cine Drive-In não tem nada a ver. Que o Último Cine Drive-In é meu primeiro longa-metragem, que tá, né, na Netflix. E ele é totalmente diferente do segundo longa-metragem, que é O Homem Cordial. E esse... Porque no primeiro, era o meu primeiro filme, eu tava muito inseguro mesmo. Natural. E querendo me cercar de segurança. E como é que se cerca de segurança? Planejamento, né? O máximo de definições prévias, ensaios. Você vai tentando minimizar o erro, minimizar o imprevisto. No Homem Cordial, a gente brincou com o erro, jogou com o imprevisto. O Pablo Baião, nosso diretor de fotografia... Vamos falar sobre ele já. A gente tem muito a falar sobre ele, né? Mas eu posso antecipar aqui algumas coisas. Ele chegava para mim e falava assim, olha, se você marcar o Taíde... se você tinha marcado o Taíde para sair e andar para direita, se você chegar para ele, a Taíde, em vez de andar para direita, anda para esquerda, não me avisa. Ele estava com a câmera no ombro, ele falou, não me avisa, porque na hora que o Taíde for para um lado que eu não estou esperando, eu vou fazer esse movimento meio errado de câmera, e isso vai ser bom para o nosso filme, porque a ideia é que a nossa câmera fosse uma câmera como se fosse uma pessoa com celular acompanhando algo que está acontecendo na hora e que não tivesse ensaiado. A gente não poderia passar a ideia de que aquela cena foi ensaiada. A gente tinha que passar a ideia de que aquela cena está acontecendo na hora e com o nervosismo que ela precisava estar tendo. Então a gente jogou muito com o imprevisto e o improviso e o erro, né? Sim. O erro às vezes era bem-vindo, assim. Sim, é verdade. E a reunião de todo mundo era muito legal, né? Era sempre risada pra cá, risada pra lá. Era difícil algumas vezes a gente fazer uma cena muito séria, porque há 5 minutos antes a gente tava lá gargalhando, né? Falando um monte de besteira e tal. E o que me trouxe, além dessa oportunidade de gravar esse filme, foi as pessoas que eu conheci através do filme. O Pablo Baião, realmente, principalmente, que é um cara que a gente fez uma amizade grandíssima, é um gente boa, quando encontramos com ele no Rock in Rio, né? Ah, ele mandou uma foto no grupo, né? Ele é a maior figura, né? Ele é um super câmera, né? Super profissional. Super fotógrafo, super câmera. Ele fazia algumas cenas, eu lembro uma cena que a câmera está acompanhando um dos personagens em cima de uma caminhonete, atrás, naquela parte de trás da caminhonete. Aí, quando a caminhonete para, a galera desce e a câmera desce atrás. Só que a gente não estava usando Steadicam, né, nem nenhum equipamento de estabilização de câmera, era uma câmera no ombro mesmo. E ele é grandão, né, ele é magro, alto, assim, comprido. Então, alguns movimentos dificultam, assim, eu acho. E eu tava olhando lá no monitor, né, de repente a câmera desce, assim, da caminhonete, como é que ele fez isso? Eu diria, cara, como é que ele fez isso? E você vê no filme, ele desceu mesmo da caminhonete, né? Ele tem que passar a perna, passar a outra, não sei o que, descer. E você não sente a câmera. É impressionante o trabalho do Baião de câmera. É um negócio meio fora de série. Ele é gente boa, E ele dá uns toques também, né? Agora não esquenta com isso, cara. Não esquenta. Porque se tem alguém que puxa o sotaque carioca, é ele. Não esquenta, pô. Eu falei pra ele... assim que eu conheci... com aquela mania de ficar fazendo brincadeira com todo mundo, e ele quebra as pernas, né? Eles quebram as pernas de boa. Aí eu falei pra ele, eu falei, Taíde, ele falou, Pablo. Eu falei, Vitar? Ele disse, por que não? Eu falei, entendi. E dali nasceu a amizade. Gente boa pra caramba, né? Esposo da Dira Paz. Isso. Que eu fiz aquele trocadilho de gênio, né? Eu falei pra ele, todos dirão guerra, mas só você dirá paz. Isso é importante. Até hoje ele fala disso, né? Toda vez. Não, ele me tirou também, né? Quando você mostrou a foto do CCXP, que eu tava com aquela camisa com detalhes. Pô, eu não sabia que o Taíde estava na academia. Na academia de letras. É um imortal. Ele é muito engraçado. Conheci lá aquele outro ator, que faz o... Não vamos contar, senão vai entregar muito do filme, né? Que faz lá o Casca Grossa. O polícia. O Murilo Grossi. Pô, esse cara... Baita ator de Brasília. Cara, como que pode aquilo, né? É um ator que é o seguinte, ele te convence demais. Eu não vou ficar falando muito sobre o personagem, mas depois que a gente fez a cena, eu olhei no lado de fora, ele estava conversando com alguém, acho que também com o Pablo, e com mais alguém, e rachando o bico, cara, rindo muito. Eu fiquei pensando, mano, como que o cara consegue sair de um estágio, mano, para outro, rapidamente? Porque ele é ótimo, cara. Ele
realmente convence. O Murilo é um dos grandes atores assim de Brasília, uma geração. Nós temos ali uma primeira geração de diretores de Brasília que saem da UNB, né, da Universidade de Brasília, que lá tem um curso, foi a primeira universidade do Brasil a ter um curso específico de cinema, né? A UNB. E aí nós temos diretores como José Eduardo Belmonte, René Sampaio, que saíram ali da UNB. E o Murilo era dessa geração e fazia os curtas dessa galera. E ele sempre foi o grande ator de Brasília. E ele já fez muita coisa. Já fez filmes do Walter Salles, Rui Guerra, todo mundo que você imaginar. Tá naquela série Dom. Todo mundo que você imaginar, ele já trabalhou. E então é uma referência para nós lá. É um grande colega, grande amigo também. E quando eu convidei, a gente vinha num ensaio muito intenso, né? Quer dizer, um trabalho de preparação, eu diria, mais do que um ensaio. A gente fez um trabalho de preparação com o elenco todo, muito intenso. E o Murilo estava filmando aquela série A Garota da Moto, se eu não me engano. E aí ele estava filmando uma das temporadas da Garota da Moto e não pôde participar da nossa preparação. Isso foi bom. Sim. Olha só como é que é o cinema. Porque essa cena, ele era um cara que chega num determinado momento e precisa... E não tem nenhuma amizade com os personagens do Paulo Miklos, do Taíde e tal. Nenhuma, pelo contrário. Então, quando ele chega ali, meio de paraquedas, e eles não conhecem aquele cara, e ele faz o que faz, deixou todo mundo um pouco tenso. Fiquei preocupado. Porque vocês não tinham construído. Preocupado. Vocês não tinham construído uma relação antes. Não, a gente... De repente o cara chega e faz o que faz. O que é isso? Que é isso, não, meu? É louco. Não vou contar detalhes. Não dá pra contar. Mas olha, aquele momento em que ele sai do carro ali já foi embaçado pra mim. Porque ele sai com um cigarro, né? Ele já sai olhando pra gente assim. Eu falei, nossa, mano, o cara é brabo mesmo. E vocês já se conheceram em cena, então, é isso? Foi. Em cena, nosso contato ali foi em cena, né? Foi. Na verdade, eu acho que a gente teve uma conversa assim de uns 15 minutos antes, dizendo mais ou menos como é que a cena ia acontecer. Mas ele mesmo, ele como um ator experiente, eu acho que ele não tentou se aproximar do resto do elenco. Ele não foi lá apertar a mão, oi, Taíde, tudo bem? Oi, Paulo. Ele ficou na dele. Ele ficou na dele e fez a cena. Aí depois que acabou, ele abraçou todo mundo, falou tudo. Não, aí você vê que o cara é muito gente boa. E gosta de dar risada, e gosta de contar piada. Porém, enquanto ele está ali, cara, com aquele personagem, mano, é muito doido isso, né? Então essas experiências são coisas que me preparam para até para a vida em si. Porque é bom você ter esses parâmetros, né, de temperamento. Um momento de você falar alto, um momento de você gritar, um momento de você falar baixo. Isso tudo é um aprendizado. Uma outra pessoa que eu não posso deixar de citar é a nossa preparadora de elenco. Amanda Gabriel. Nossa, cara, ela é muito boa. A Amanda Gabriel é uma grande profissional, pernambucana. Tem no currículo filmes como Aquários, Bacurau, O Último Cine Drive-In, meu primeiro. Ela também fez a preparação ali? Ela teve métodos muito legais, muito inteligentes de conhecer o elenco, né? Ela queria conhecer o elenco e então ela pediu para que nós ficássemos em círculo, fazer um círculo, né? Se movimentando, e cada vez que ela falasse alguma coisa, quem se identificasse parava. Então ela falava, olha, agora eu quero que pare a pessoa que já sofreu algum tipo de violência. Alguns paravam, outros continuavam, sabe? Agora eu quero que pare a pessoa que pensa que a política brasileira não sei o que lá. Outros paravam, e aí até nós mesmos conhecemos outras pessoas, né? Dessa forma. Através da dinâmica. É muito louco, é muito doido, cara. Parabéns. E ela ia fazendo algumas perguntas assim que não eram fáceis de assumir, né? Verdade. Porque algumas pessoas ficavam meio, e agora será que eu paro? Será que eu sigo? Mas o corpo fala, né? Acho que algumas reações das coisas mesmo. Alguns tentavam parar e não conseguiam. E eu lembro que a gente estava fazendo essa preparação em 2018, né? E ainda era um pouco antes da eleição de 2018. E aí ela falou alguma coisa do tipo, quem... Eu não sei acho que ela perguntou quem acha que foi golpe ou não foi golpe, o impeachment da Dilma, ou foi alguma coisa relacionada ao Bolsonaro, aí só um cara parou. Todo mundo andando, assim, todo mundo olhando pro cara, e o cara lá, assim, foi interessante, te criando essas relações, não foi? Muito louco isso. Quando eu olho, eu lembro, ele até lembra um cara que fazia uns filmes brasileiros aí nos anos 60, 70, ele lembra um ator que fazia muito filme de morro, de bandidos, essas paradas assim, eu não lembro o nome do cara agora. E eu sofri um trote, cara, quer dizer, eu acho que foi um trote, porque lembra que eu usei um sobretudo de couro?
meio Shaft. Sim, E lembro. o pessoal do figurino também mandou bem pra caramba. E eu tava em casa, que a gente tinha acabado já as filmagens. Eu tava em casa e eu atendi o telefone. E aí, assim que a Ana atendeu o telefone, falou, ó, é um pessoal dizendo que você queria a jaqueta de couro e quer falar com você. Eu falei, mas isso daí é trote. Mas como é que eu sabia? Não é trote. Desligou. Aí depois eu falei, não, mano, acho que não era trote, não. Aí nunca mais falei com a pessoa. Acredito nisso. Olha só. Mas então você não sofreu um trote, você achou que era um trote. Eu achei que era um trote. Não, falei, não, é trote. Então a jaqueta não chegou pra você? Não chegou porque eu achei que era trote e pedi pra desligar o telefone. Você acredita nisso? Não acredito. Eu acredito, pode Mas acreditar. quem sabe, vamos falar com o Dudu Barão, nosso figurinista. Será que tá ainda com essa jaqueta? Guardou essa jaqueta até hoje? Shaft. Você usar na pré-estreia do... Nossa, vacilou com uma touquinha do lado. Né? A gente gravou de madrugada, né? Frio, Garoando. frio pesado. Mas era gostoso demais, cara. Era muito bom. Quem puder ter a experiência de pelo menos acompanhar um set de filmagem, acompanha, porque é um outro universo. De repente você já é um ator, uma atriz, ou um diretor, um roteirista e não sabe. Mas, ó, Taíde, vou te dizer que não são todos os sets são daquele jeito, não, viu? A gente ali teve... Eu acho que tem a ver com o trabalho que a Amanda Gabriel fez antes, que envolveu não só elenco como equipe. Eu acho que tem a ver com uma sorte que a gente deu de encontrar e convidar pessoas muito legais. Mas era um clima muito bom. Às vezes, uma filmagem, ela demora muito tempo, várias semanas, e muito intenso, né? 12 horas de trabalho, 12 horas de descanso, então, mas você não tem 12 horas de descanso para até chegar em casa. Então, é muito cansativo. E a gente estava filmando, sobretudo, noturnas, né? E o filme é pesado, o filme trata de assuntos pesados, o filme trata de violência, o filme não é muito fácil o tema do filme, né? Temos o Paulo Miklos, né, de protagonista. O protagonista é o Paulo Miklos, E outra figuraça, né, que foi muito legal conhecer. E aí... Se a gente não tivesse aquele clima, ainda bem que a gente tinha aquele clima bom. A gente ia era bom ir pro set. Lógico, eu sou suspeito de falar porque eu sou diretor, tô ali realizando meu sonho de realizar um filme que eu batalhei anos para fazer. Mas eu sentia que tava todo mundo feliz de ir pro set. Ninguém chegava cansado, chegava todo mundo feliz de se encontrar lá. Todo dia era meio que uma festa. Rolou uma sinergia entre Rolou todo uma mundo, sinergia muito gostosa. A gente já tá há mais de 3 anos da filmagem e o grupo de WhatsApp ainda existe, ninguém saiu e todo mundo troca ideia. É louco. E isso nos filmes não são assim. Acabou o filme, um mês depois todo mundo vai saindo do grupo. E as coisas que aconteceram nos bastidores, né, diretor? Algumas a gente não precisa contar. Tá aí de eu quero contar. Não tem que perder saber se pode. Pode sim. O meu personagem no filme, ele tem um bar, né? Isso eu posso contar, né? Pode, claro. Ele tem um bar, que é o Bar do Bestia. Inclusive, eu cito isso numa música minha chamada... Olha aí. Nunca Foi Fácil. E eu cito isso, o nome do filme e o Bar do Bestia. E de repente eu tava dentro do balcão e eu estava de pé. Aí o diretor me vira e falou assim: vê a luz lá no Taíde, onde ele tá, vê se a luz está boa, não sei o que lá mais. Levanta aí, Taíde. E eu olhando pro diretor. Eu falo, Taíde, levanta aí, meu. E eu olhando pro diretor. E ele ficou bravo. Pô, levanta aí, Taíde. Falou, diretor, eu já estou de pé, diretor. Eu já estou de pé. Tem um banquinho aí. Sujo falando mal lavado. Né? Aí eu olhei pra ele assim, eu baixinho você também. não pode falar muita coisa de baixinhos, diretor. Não pode. Por isso que toda vez que eu olho, eu encontro ele, falo, fica de pé, diretor, fica de pé. Não, eu me confundi. Tinha um balcão. Agora ela vem a desculpa do diretor. É hora da desculpa. Vamos lá, diretor. Não é desculpa não, eu errei mesmo. Mas tinha um balcão e eu achei que você estava sentado no banquinho e eu queria que você ficasse mais elevado em relação ao balcão. E você estava meio... Você tá piorando a minha situação, diretor. Tá piorando a minha situação. O balcão era muito alto. Muito obrigado, valeu. Mas é muito louco porque o bar tava no clima gostoso. Né? Foi ali que não podemos contar, né, muita coisa, mas tem MC Sofia. MC Sofia participa tem do o DJ, filme. Tem o Theo Werneck. Theo Werneck tá na parada. É muito doido esse filme aí. É um filme de tema... É um tema pesado, mas é um tema pertinente e importante. Tem a Roberta Estrela Dalva participando de uma participação muito importante. Ela foi muito bem no filme, hein, cara? E como fica ele ter sido apresentado em Gramado, ter ganhado até prêmio, e estrear depois? Funciona? Já aconteceu isso outras vezes? Geralmente, assim, o lançamento do cinema, ele acontece... Os festivais de cinema, como o Festival de Gramado, o Festival Mostra São Paulo aqui, ou os festivais internacionais, a gente exibiu o filme no Cairo, né? A gente levou o filme lá pro Festival do Cairo, que é um festival grande da África, e a gente exibiu o filme num festival na Estônia.
Então, os festivais, eles funcionam justamente para promover o filme nessa etapa anterior a chegar nas salas. Então, quanto mais festivais você passa, e quanto mais prêmios você ganha, você faz é como uma vitrine. Você chama atenção pro filme, você tem uma chancela ali de um festival grande, né, que diz, esse filme entrou aqui no nosso festival, isso significa que ele tem méritos. Esse filme ganhou um prêmio, ganhou um Oscar. Esse filme vai ganhar repercussão naturalmente, sem você gastar nada. Então, é natural a gente passar pelos festivais, mas o ideal, que nesse caso não aconteceu por uma série de fatores, é que você participe dos festivais, você entra na mídia, como a gente entrou quando ganhou Gramado, quando a gente entrou quando passou aqui na Mostra São Paulo, e aí você aproveita essa mídia que está quente e estreia na sequência, sei lá, no máximo um mês depois, um mês e meio depois, porque tá todo mundo falando do filme, tá todo mundo sabendo que o filme existe, tá todo mundo curioso para ver o filme. Acontece que a gente passou nesses festivais, aí na sequência veio a pandemia. E logo depois, e junto com a pandemia, veio um governo que paralisou completamente os investimentos. Um desgoverno, né? Aí veio o governo Bolsonaro que paralisou completamente o investimento, os investimentos da Ancine. E a gente já tinha pré-aprovado um recurso para lançamento do filme. Né? Porque as políticas públicas de fomento, elas são fundamentais e elas existem em vários países, quase todos os países que têm uma cinematografia importante, assim, inclusive Estados Unidos, né? Que é o rei do capitalismo, da iniciativa privada e do não sei o que, é um dos países que mais investe dinheiro público no cinema. Só que as pessoas não sabem disso. E aí esse governo, por ignorância, por um pensamento obtuso, obscurantista, ou simplesmente por maldade, ou sei lá por quê, mas eu acho que é mais burrice mesmo, parou de investir no próprio cinema. E aí a gente ficou, vamos esperar a pandemia passar, vamos esperar o dinheiro sair, vamos esperar a pandemia passar. E a pandemia passou, o dinheiro não saiu, né? Nesse tempo todo a gente perdeu 3 anos. Mas eu tô confiante de que o filme vai chegar no momento bom. Porque... Perdeu ou ganhou, né? Perdeu ou ganhou, né? O Taide estava falando aí antes da gente começar aqui a gravar. O Taide falou, acho que ele vai chegar no momento ótimo pelas coisas que ele debate, pelas coisas que o filme discute. Sim. E... é um filme muito legal. Bom, sou suspeito para dizer alguma coisa, né? É bem legal, eu já assisti também. Fomos para Gramado juntos. Uma coisa muito legal foi que incrível, aconteceu. Né? Foi muito legal. Ganhou o Kikito de melhor... Foi melhor ator e melhor trilha sonora. E a música Ana Preta está dentro do filme. Está no filme. Entendeu? Primeira música Exatamente, do filme verdade. que ganhou um Kikito, que é o Oscar brasileiro, não é isso? O Festival de Gramado é um festival muito tradicional e é um festival muito respeitado, com muita... Festival de Gramado, Festival de Brasília, Festival do Rio, a Mostra São Paulo, são festivais que têm já uma tradição e por ter essa tradição tem uma respeitabilidade muito grande, porque você tem o júri que está ali formado, são de pessoas renomadas, pessoas respeitadas, pessoas com muita credibilidade. Voltando um pouquinho lá no último Cine Drive-In, você falou que o seu primeiro filme, o seu primeiro longa, e que você estava nervoso e inseguro. Você, se sentindo assim, fez um filme que ganhou um prêmio de melhor filme num festival. Imagina se você estivesse tranquilo. Se você estivesse tranquilo, como seria, hein? O último Cine Drive-In ganhou bastante prêmio. Eu acho que o último Cine Drive-In foi um divisor de águas assim, na minha carreira. Talvez eu não tivesse feito o Homem Cordial se eu não tivesse feito o último Cine Drive-In. Ele ganhou vários prêmios. Em Gramado ganhamos 4 prêmios. Em Gramado, inclusive o de melhor filme pela júri da crítica. Ganhamos prêmio internacional. Ganhamos prêmio no Festival de Punta del Este, que é um dos festivais mais tradicionais da América Latina também. Ganhou o prêmio de melhor filme. Foi selecionado para Zanzibar, lá na África também. Legal. Ele passou em vários lugares. Ganhou o prêmio de melhor filme nos Estados Unidos, num festival lá no Texas. Então foi um filme que ganhou bastante prêmio. Quando eu falo eu estava inseguro, né, por causa do primeiro longa. Eu tinha feito vários curtas, só que fazer um primeiro longa é muita responsabilidade, assim, porque você está de fato entrando no mercado. Porque o curta-metragem, você fica ainda... O curta-metragem é um gênero incrível, um formato incrível de se trabalhar cinema. É como se fosse o conto na literatura. Né? Você tem o romance, que são não sei quantas páginas, seria o longa, digamos assim, e o conto é o curta. É muito difícil de fazer um bom curta. Eu acho que é até mais difícil fazer um bom curta do que fazer um bom longa. É mesmo por quê? Interessante. Porque é um tiro só, Taide. É 100 metros rasos. Você não pode errar, entendeu? Você tem ali 15 minutos, você não pode errar nada. E você não tem muito tempo para aprofundar os personagens. A história tem que estar muito boa, muito tudo encaixada. Muito amarrado, né? Tem que estar tudo muito amarrado, muito encaixado. A ideia é boa, a execução tem que ser boa, tem que estar tudo muito certo, assim. E no longo, às vezes, você dá um deslize aqui, mas daqui a pouco melhora, recupera, tal, sabe? Tipo uma maratona.
Você pode perder um pouco o fôlego, mas deixar para o final, no sprint final você manda bem, aí todo mundo sai com uma sensação boa. E vai mudando as coisas. E aí você vai evoluindo, vai trabalhando vários elementos, tem mais tempo, né? Agora no curta não. Então, quando eu fui pro longa, eu não tinha essa experiência de correr uma maratona. Então eu estava inseguro. E eu acho que eu acertei justamente por não tentar inventar roda, entendeu? Porque muitas vezes um diretor ou uma diretora iniciante fazendo o seu primeiro filme quer inventar demais, quer criar demais, quer revolucionar, quer ser genial. E eu acho que eu acertei de fazer um filme simples. Falei, vou contar de forma simples, uma história simples, mas vou contar bem contada. E eu acho que a gente conseguiu emocionar as pessoas. É um filme que emociona as pessoas. Eu lembro que quando a gente estreou o filme no Festival do Rio, na Premiere Brasil do Festival do Rio, que é um festival grande também, acabou a sessão, na hora que acendeu a luz, eu olhei, tava todo mundo chorando. Tava todo mundo chorando, assim, era um negócio, uma catarse. E é muito gratificante você perceber que você consegue tocar as pessoas, né? É muito doido isso, né, cara? O seu trabalho vai chegar para as pessoas e cada um pode entender de uma maneira diferente, né? Quando você consegue um resultado coletivo positivo, é muito doido. Quer dizer que você conseguiu o seu objetivo mesmo, né? Sim. Não é um filme que você não entende. Inclusive, é bem pelo contrário. Você entende tudo o que acontece desde a primeira cena à última, né? Inclusive, você dá uma colherzinha de chá no último que a pessoa ainda tem a chance de imaginar. Né? Vamos ficar contando, senão daqui a pouco a gente entrega o filme inteiro. Uma dúvida, né? Um curta, ele tem que ter 15 minutos? Qual o tempo de um curta, por exemplo? É uma boa pergunta, Ana, porque assim, na verdade, existe uma regulamentação da Ancine, mas cada país tem mais ou menos uma regulamentação. Recentemente, com a mudança do cinema digital, né, até pouco tempo atrás, mais ou menos pouco tempo, quando eu comecei a fazer minhas curtas, eu filmava tudo em película, porque a gente não tinha as câmeras digitais. Aí logo surgiu o mini DV e uns formatos digitais. As famosas latas? As famosas latas, filmava em película e tal. Nessa época, o curta era até 20 minutos. Hoje em dia, a maioria dos festivais aceita até 30 minutos, é considerado curta. Bom. E um longa, pela Ancine, é acima de 70 minutos. Que doido. É um longa. Então, aí você tem entre 30 e 70, é o média-metragem. Como que faz? O máximo de longa? Não tem máximo. Não tem, 3 horas. Meu filme tem 3 horas. Okay. Aqui eu estava até comentando outro dia com os colegas de um filme que estava passando no Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo, que passou há uns anos atrás, que era um filme de 24 horas. Nossa! O quê? Um filme de 24 horas. Muito interessante o projeto. Ininterrupto? Ininterrupto. É quase um seriado, né? Uma série. Não, mas esse filme é um projeto muito interessante, porque era assim, era um cara que usou só material de arquivo, só material de outros filmes. Então ele pegou, toda hora que você entrava no cinema, por exemplo, se você entrava meio-dia no cinema, a cena que estava passando era de alguma coisa que acontecia em algum filme no horário de meio-dia. Inclusive mostrando um relógio. E sempre mostrava o relógio da cena do filme. Sabe quando você tá lá no filme e tem um relógio no fundo? Ou então eles mostram o relógio porque vai acontecer alguma coisa e tem um close no relógio. Então ele dependendo da hora que você entrava, estava acontecendo alguma coisa relacionada àquele horário. Então se você entrava de madrugada, a maioria dos personagens estavam dormindo. Nossa. Porque ele pegou trechos de filme, de cenas que aconteciam naquela hora das 2 horas da manhã, e aí então ele monta 24 horas. E no Instituto Moreira Salles ficou, porque eu não vou lembrar agora, mas se a galera fizer uma pesquisa aí no Google vai descobrir que filme é esse, mas eu não vou lembrar agora nem o nome do cara. Mas todos os filmes eram dele? Não. Ele pediu autorização. Ele pediu autorização e usando trechos. Nossa. Era uma montagem, era uma super montagem, uma montagem de vários filmes. Doido, hein? E aí o Instituto Moreira Salles ficou passando ininterruptamente em looping. Nossa. Então era um filme que não acabava, ficou uma semana passando, sem parar assim. Filme de 24 horas. Será que teve alguém que ficou 24 horas assistindo? Pois é, não sei. Eu fui mais de uma vez. Eu fui em horários diferentes, assim. Eu tava aqui a trabalho, aí eu passava lá, entrava, ficava meia hora, saía, ia fazer outra coisa, depois voltava, entrava de novo. Que interessante. Era inclusive gratuito. Então você podia entrar a hora que você quisesse, sair. Mas era a única coisa que ficou funcionando no IMS, você podia chegar a qualquer hora, entrar lá na salinha. Que legal. Me diz uma coisa, como que surge a ideia de um filme? Por exemplo, como que se dá esse lance da criação? Você pensa numa história ou você leu um livro e quer transformar aquilo em filme? Alguém te contou? Como que se dá esse lance de fazer um filme? Acho que para cada um é de um jeito, né? Assim, para cada um e no meu caso, para cada projeto foi de um jeito. Então,
tem muita gente que trabalha muito em cima de adaptação de outras obras. Livro. Né? Eu fiz um curta que foi a adaptação de um livro, um curta chamado Para Pedir Perdão, que foi a adaptação de um conto do Marcelino Freire chamado Angu de Sangue. Então eu li esse conto e falei, pô, queria adaptar isso aqui. E aí, adaptei. Mas tem um outro curta que eu fiz, por exemplo, que é um curta chamado Procura-se, que tá no YouTube. Todos esses que eu tô falando estão no YouTube, se a galera quiser ver. O Procura-se tá até com 2 milhões de views, cara, orgânicos no YouTube. Sem eu ter impulsionado, sem nada. E o Procura-se, eu tava indo pra UNB, na época que eu fazia antropologia, e eu vi uma faixa lá em Brasília, Procura-se um cachorro, procura-se, recompensa R$5.000. Se hoje 5 mil era muito dinheiro, naquela época era muito mais, assim, era muita grana. E eu fiquei pirando naquilo, aí me veio assim, cara, imagina se um cara acha o cachorro, um cara, por exemplo, que não tem um poder aquisitivo alto, uma pessoa mais pobre, acha o cachorro e dá de presente pro filho. Aí depois ele vê a faixa. Aí ele tem um conflito aí, porque ele vai tirar o presente, né? Ele vai retirar. E o pai, e a pessoa que está oferecendo essa recompensa? Será que era dele esse cachorro? Será que era do filho? Por que ele está oferecendo esse dinheiro todo? Será que o afeto é possível mensurar monetariamente o afeto e tal? Aí eu pensei, pô, tem uma história aí, tem um conflito aí, tem uma coisa. Aí eu escrevi um roteiro chamado Procura-se, que é a história de uma menina que vive num bairro de classe alta de Brasília, que perde um cachorrinho. Aí o pai bota uma recompensa alta e do outro lado um catador de material reciclado acha o cachorro, dá de presente pro filho no dia do aniversário dele e depois vê a faixa. Então tem várias coisas aí para trabalhar, a questão de se ele sabe que tem dono, é ético ficar com o cachorro, ao mesmo tempo ele precisa daquele dinheiro, como é que ele faz para tirar o cachorro do filho e lá do outro lado a criança. Aí eu fiz escrevi uma história sobre a perspectiva das crianças e é um curta infantil. Que legal. É meu trabalho mais premiado, talvez. Legal, você ia comigo, isso daí o cachorro ia dar um rolê com certeza. Dia, vou levar o cachorro ali, 3 dias ele volta. Eu já pegava a grana, arrumava outro cachorrinho. Ó, tá aqui pra você. Pô, 5 conto por um cachorro. Não é? Pô, pelo amor de Deus, hein? Então, mas ó, não é bom ficar comprando. Não é bom ficar comprando cachorro também, gente. É bom você ganhar essas paradas. Tem tantos aí. Existe o comércio que eu não tô condenando, mas eu não sou a favor de comprar o cachorro. Mas tudo bem, cada um, né? Então respondendo a tua pergunta, cada projeto nasce de alguma coisa que me toca, que me move, que me dá vontade de falar sobre aquilo, né? O último Cine Drive-In eu queria falar da relação pai e filho. Você conseguiu, hein? Eu queria falar E olha que louco, Taíde, eu tava no festival de Gramado, exibindo o filme lá em Gramado. E aí na coletiva de imprensa no final, o cara me pergunta assim, é biográfico? Essa história é biográfica? Tem a ver com você? É autobiográfico? Eu falei, não tem nada a ver. A mãe do personagem no filme tá doente, minha mãe tá ótima, saúde perfeita, não tem nada a ver com isso. Aí de repente caiu a ficha. Aí eu, putz, quando eu era pequeno, meus pais se separaram, eu tinha uns 9 anos de idade. E aí, o dia de domingo era o dia de ficar com meu pai. Domingo ele pegava as crianças, 5, né? E invariavelmente ele levava a gente pro cinema. Hoje que eu tenho filho, eu entendo, porque, porra, 5 moleques, você leva pro cinema 2 horas ali calmo. 2 horas tranquilo, sentado, relaxando, porque senão é estresse. E se comprar pipoca, chocolate, algumas coisas. Vai custar caro, mas pelo menos você tem paz 2 horas. E ele levava muita gente pro cinema. Aí quando eu vou fazer meu primeiro longa-metragem, eu faço um filme sobre um filho que reencontra um pai dentro de um cinema. Doido, né? E eu não tinha me dado conta. Isso o filme já tinha ficado pronto. Quantos anos envolvido, escrevendo, fazendo, filmando, bababá, e montando. Então... É o subconsciente falando. É o subconsciente falando. É coisa da arte, né? Coisa do artista que está se colocando ali. Então, as motivações, elas são muito... O Homem Cordial mesmo era uma vontade de tentar entender o Brasil que a gente estava entrando. E a gente nem sabia o tamanho do buraco. A gente percebia que a gente estava entrando no buraco, mas não sabia o tamanho do buraco que era. E tem a ver com... Eu acho que eu conversei com você na época. Isso tem a ver com uma história que aconteceu, que eu até acompanhei aqui no litoral paulista, de uma situação semelhante àquela ali. Se a gente ficar falando... Não, se você falar da situação, acho que instiga a curiosidade. Porque eu me lembro que quando eu fazia a Liga, eu fui para o litoral... acho que litoral sul, para poder conhecer de perto a história de uma mulher que tinha sido acusada de
de sequestrar um garoto, de sumir com uma criança, e lincharam essa mulher, mataram essa mulher a paulada, sabe? E eu fui conhecer a família, conversar com a família, e no final viram que não era nada disso. Simplesmente alguém achou que era ela e disse que era ela, e todo mundo, na ignorância, né, na cegueira da ignorância, foi lá e cometeu aquele crime. Ou seja, as pessoas não se informam, as pessoas não vão atrás, elas ouvem, acham que é aquilo e vão lá fazer justiça com as próprias mãos. E o filme, quando viu o roteiro e a gente começou a filmar, é muito doido porque é real. Aconteceu aquilo realmente, mas não foi como aconteceu no filme, mas acontece. As pessoas não sabem realmente qual é a verdade, elas vão atrás da mentira e acabam cometendo um crime pior do que aquele que as pessoas haviam comentado. Então é um filme que, quando chegar, vai incomodar muita gente, com certeza, porque muitas pessoas que envolvidas com as mãos né, sujas de sangue vão assistir e vão se identificar, falando, poxa, eu cometi esse mesmo erro aí. Mas muita gente também vai agradecer, porque é um filme que ele é o dedo na cara, mano, é o dedo na ferida, tá ligado? E a gente precisa. Quando a gente faz rap aqui no Brasil, pelo menos do nosso jeito de fazer, a gente sempre denuncia de uma certa forma. A gente está falando, a gente quer uma melhoria, a gente diz até como que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento social, o que a gente acha melhor. Então a gente é uma ferramenta, né? O filme também é uma ferramenta, né? Não é só uma coisa para se divertir. Muito doido, né? Eu acredito muito nisso, assim, que o papel da arte não pode ser só para se divertir, porque tudo é política, né? Mas também, eu acho que as pessoas vão se divertir vendo o filme. Sim, tem momentos bons. Porque com descontração. Tem um amigo que viu o filme lá em Buenos Aires. A primeira sessão que a gente fez do filme, ainda o filme não finalizado, a gente exibiu ele numa mostra que é uma mostra do filme ainda em progresso, né? Ainda sendo feito, justamente para você ouvir alguns retornos e tal. E um conhecido, até argentino, ele assistiu o filme e ele falou assim, cara, há muito tempo eu não roía tanto as unhas vendo o filme. Então, para quem gosta de um thriller, para quem gosta, né, de um filme tenso, que você não sabe aonde vai dar, até onde aquela tensão toda vai chegar e até que ponto a bomba vai, né, é como se tivesse uma bomba prestes a explodir, né? A pessoa acha que ela vai se divertir, mas eu acho que não dá para se divertir só para se divertir. Eu vou perder a oportunidade, eu vou falar com tanta gente, uma arte tão cara, envolvendo tanta gente talentosa, tanta gente inteligente, a gente vai fazer algo só para se divertir, assim, sabe? Aproveitar mais, né? Eu acho que tudo é política, né? Assim, o carnaval é político, tudo é político, né? Então o cinema não iria ser. Agora, com certeza. Quer fazer alguma pergunta para ele? Eu queria falar, você disse que não tinha pessoas que trabalhavam com cinema antes de você, mas a sua irmã, ela se envolveu por sua causa? Você é o culpado disso? De certa forma, sim. Eu gosto de pensar que sim. Teria que perguntar para ela. Mas a Maíra Carvalho, grande profissional. Ela foi mãe, né? Eu acompanho ela nas redes. Tá com uma filhinha linda que acabou de fazer 2 anos, a Maria, minha sobrinha. Foi filha de pandemia, né? Foi. Nasceu no meio da pandemia, Maria. E a Maíra, a gente começou junto. Eu comecei um pouco antes que ela. E no começo era a Maíra, irmã do Iberê, lá em Brasília, assim, no mercado do cinema. A Maíra, diretora de arte, que é irmã do Iberê. Aí agora já inverteu completamente. Já inverteu, já. É o Iberê, que é diretor, que é irmão da Maíra Carvalho. Olha. Porque ela tá com uma carreira excelente, excepcional, fazendo muita coisa, super reconhecida. Não só lá em Brasília, mas no Brasil inteiro. Filma no Rio de Janeiro, São Paulo, para todo lado. E a gente começou junto. Eu comecei na faculdade fazendo um primeiro curta, um documentário chamado Cela de Aula. Né? Eu respondendo a tua pergunta de como é que surge uma ideia, eu estava indo para a universidade, ouvi no rádio, na CBN na época, eu lembro bem, que 75% dos estudantes da escola que existe dentro da Papuda, o presídio de segurança máxima lá de Brasília, 75% dos estudantes dessa escola tinham passado no vestibular da UNB. Eu falei, cara, isso é um índice mais alto do que qualquer cursinho pré-vestibular, qualquer coisa. É um índice muito alto. Vou fazer um filme sobre isso. Aí fiz um filme chamado Cela de Aula, um documentário. Cela de Aula é foda. Que doido. E aí eu fiz esse documentário dentro da Papuda, consegui entrar lá com câmera. Há muito tempo que ninguém conseguia entrar lá com câmera e tal. Consegui mexer todos os pauzinhos que precisava para entrar. Então eu comecei um pouco antes que a Maíra, fazendo esse documentário. Aí depois eu fui para dentro, fui a trabalhar como assistente de platô
O platô é o cara que é responsável por cuidar do set, né? Desde fechar a rua, ou ter lixeira espalhada pelo set, ou que a equipe tenha água, se preocupar com a alimentação, onde que a gente vai comer, onde os carros, os caminhões vão estacionar. Enfim, ele cuida da logística toda para que aquele ambiente que a gente está se torne um ambiente de trabalho. A Aline é o nosso platô, então? Como fala? Platô? Platô. É uma palavra que vem do francês, porque Platô, a gente é porque como o cinema nasce na França, né? A gente herda muitas nomenclaturas da França, mas seria o produtor de set em português. Legal. Então é a pessoa que toma conta para que tudo esteja funcionando e cuidando da equipe e tal. O primeiro filme eu trabalhei como assistente de platô. Era um longa-metragem chamado As Vidas de Maria, mais de 100 pessoas na equipe, um negócio bem grande assim para aquela época. E a Maíra ainda não estava. Então eu comecei um pouquinho antes que ela, assim. Aí a gente fez um primeiro curta juntos, que foi o meu primeiro curta de ficção, chamado Suicídio Cidadão. Uau. E o Suicídio Cidadão, que até tem o Juliano Casarré, foi o primeiro filme do Juliano Casarré, que hoje é um ator aí da novela e tal. E aí ali a gente começou junto. A Maíra fazendo direção de arte e eu fazendo a direção, foi a nossa primeira parceria. Que legal. Pô, naquele festival de Gramado, a Maíra me apresentou o Érico... não é ele, não. Não é Érico, não. Não era o Érico Braz, que eu conheci ele de outra forma. Como que é o nome dele? O engraçado? Nando Cunha. Nando Cunha. Nando Cunha. A gente começou a conversar pelo Zap depois, e era um cara super engraçado, né? A gente filmou junto faz pouco tempo agora. Mesmo? Foi, Muito engraçado. O Nando Cunha é muito engraçado. Cara, mesmo. a gente tava assistindo um filme aí, Barba, Cabelo e Bigode. Sim, muito bom. Cara, na hora que ele chega, olhando assim, tipo, sentindo saudade do lugar, ele é muito bom, ele é muito engraçado. E eu tenho mais uma irmã que também tá no mercado cinematográfico, que é a Janaína. Legal. Acho que vocês conheceram ela em Gramado. A Janaína estava sempre acompanhando meu pai. Janaína, porque aquele festival foi muito especial, né? Meu pai foi todo mundo. Verdade, sim. E a Janaína, ela é designer, então ela faz desde os créditos finais, artes de créditos de abertura, como ela faz também os cartazes dos nossos filmes e de filmes de muitos filmes aí do mercado, né, brasileiro. E ela também faz, por exemplo, as artes que precisam estar dentro de uma cena. Por exemplo, se isso aqui fosse um filme e precisasse criar a logo do Vamos Que Vamos Podcast, ela que seria responsável por criar essa logo, entendeu? Se isso fosse um filme. Então tudo que está dentro, às vezes uma fachada de uma lanchonete ou um rótulo de uma cerveja, se você não quiser fazer... Tinha do Bar do Best também, bem grande. O Bar do Best, isso, ela que fez. Legal. Aquelas artes todas que ficaram coladas na parede, os falsos prêmios de disco de ouro da banda do Paulo Miklos. Sim. Essas coisas que entram dentro do filme, que precisam de um trabalho de designer, a Janaína faz. De vez em quando, assim, eu confesso que eu dou uma alterada no set. Se tem uma lousa, se tem alguma coisa, eu vou lá, coloco mais alguma coisinha. A Maíra gosta, né? Ela estimula, né? Tem um calendário com vários papéis, eu vou lá, tiro um papel ou coloco em outro lugar. Eu sempre faço isso, diretor, desculpa. Eu tenho que confessar. Não, mas a Maíra tem um pensamento que eu penso igual. Se é a sua casa, se é a casa do seu personagem, você tem que dar uma vida ali. Entendeu? Você tem que chegar e se apropriar e mexer um pouquinho. Você não pode chegar e não posso mexer em nada. Agora, se você mexe num set que é do tua personagem, aí talvez não seja legal, porque aquela contribuição pode não ser uma contribuição. Né? Mas se é do seu personagem, alguma coisa está te pedindo para mudar de posição aquele objeto ali. Então estou tá perdoado. certo. Estou perdoado, por enquanto. Tem filme novo na jogada? Então, eu filmei esse filme chamado Maria. Ah, pô! Na época de Gramado, estava falando sobre esse filme, inclusive. Estava todo mundo já começando. O Maria entra na Globoplay em maio. Que legal. É um filme bem... A gente está muito feliz com o resultado. É um filme que foi feito para a TV aberta. E para a TV aberta, sábado, 2h da tarde. Então, assim, é um público mais aberto possível, né? Desde a criança, a avó, de várias classes sociais e tal. Então, é um filme que... Um pouco diferente dos outros filmes que eu fiz, que tinha um público um pouco mais fechado, digamos assim. Então, deixa eu refazer a pergunta. Você está trabalhando em um novo roteiro? Tem algum filme que você ainda vai colocar no forno? Tem um novo filme que eu tô... Tem vários, na verdade. Mas o que tá... Tem série. Caramba! Mas tem um longa-metragem chamado Vaca Brava.
Vaca Brava. Vaca Brava. Vaca Brava eu tô escrevendo junto com o Geraldo Rodrigues. O Geraldo Rodrigues é ator do Homem Cordial. Não sei se você lembra dele. Era o um pouco de spoiler, não tem problema. Era o agressor, um dos agressores. Lembra do Geraldo? Tô ligado. Pegamos ele lá na balada, né? Isso, vocês foram atrás dele lá dentro da balada, exatamente. O Gera me apresentou uma história e falou: Iberê, eu tenho essa história aqui que eu vi, que me contaram e eu escrevi um roteiro e tal. O que você... Aí eu me juntei a ele e a gente está escrevendo um roteiro que é muito bonito, muito legal. Que também, de novo, uma história de relacionamento pai e filho. É a história de um... posso contar a sinopse? É um menino de 10 anos de idade que vive com seu pai no campo, no interior do Goiás, numa fazenda de corte, sabe? Fazenda pecuária. E eles trabalham na fazenda, eles não são os donos da fazenda. Eles trabalham na fazenda e eles trabalham no abatedouro, matando o gado. E o pai tem aquela educação muito dura, muito severa e muito... Uma conceito de masculinidade assim, um tanto tóxico, assim, sabe? Criança não chora, não sei o quê, tem que ser homem, tem que tal. E para tentar ensinar o filho, num determinado dia, ele obriga o filho a matar um boi. Uau. E aquilo abala o garoto, e o garoto acaba desenvolvendo uma relação de afeto com uma outra vaca, que ele sabe que um dia vai morrer. E aí ele vai, nessa relação de afeto, ele começa a rever a relação dele com o pai. Então é um filme que se passa no campo, na fazenda, assim. Eu também me movo um pouco por isso, assim. Depois de fazer Homem Cordial, todo de noite aqui em São Paulo, eu falei, agora eu quero fazer um filme de dia numa fazenda. Pra aproveitar. Já pensou em fazer comédia? Cara, o Maria é um pouquinho comédia. O Maria, ele tem um pé na comédia. Podia ser uma comédia um pouco mais rasgada do que é. Eu acho que podia até Pastelão? Podia arrancar mais... Arrancar uma gargalhada de vez em quando. Ele arranca um pouquinho mais de risos. Sei. Mas a gente tem um projeto Manda Séries, respondendo também as duas perguntas. Tem uma série que a gente está aí correndo atrás de lançar, que chama Os Howlies. Os Howlies? Os Howlies. Sabe o que é um Howlie? O que é um Howlie? Se você não sabe, você é um Howlie. Então eu quero saber o que é um Howlie. Howlie é uma gíria de surfista. Howlie é todo aquele que não é surfista. É aquele que chega na praia meio perdido, que não sei o quê. Os surfistas olham e falam assim, é Howlie. Eu sou um Howlie, com certeza. Eu sou um Howlie. Eu sou um Howlie total. De Brasília ainda, tem nem praia lá. E aí os Howlies são 3 irmãos que estão atrás do pai, que era um grande surfista. E que eles estão atrás do pai em busca de uma herança. Tá rolando uma história de uma herança. Eles têm que achar o pai para conseguir essa herança. Ou provar que o pai morreu. E aí esses 3, que são Howlies, que não são surfistas, vão atrás dos picos de surf, tudo do Brasil, atrás do pai, porque o pai era um surfista e eles querem achar o pai. Nossa. Esse é comédia. Esse é comédia? Essa é comédia, uma série de comédia. E a gente tá correndo atrás. Então, vai chegar. Se você assiste o Homem Cordial e o Cine Drive-In, não é muito, né? A minha praia é comédia, é um pouco mais do drama e tal, refletir, chorar. Mas eu tenho vontade, cara, porque é muito difícil fazer comédia. Tem muita técnica, time, né? O tempo já disseram isso mesmo, que é difícil você ser humorista é difícil, né? Então fazer comédia, acho que eleva ainda mais esse grau, né? De dificuldade. Um pensamento rápido, uma inteligência. Uma dúvida sobre direção. Você falou que você viu uma história, vi uma história e já quis fazer. Você também faz o roteiro ou você chama um roteirista para contextualizar aquilo que você está pensando? Como que funciona? No meu caso, eu me vi obrigado a virar roteirista também. Atualmente, por exemplo, eu estou trabalhando muito mais como roteirista do que como diretor. Porque entre uma filmagem e outra, eu preciso escrever os meus projetos, porque é muito raro alguém bater na sua porta e falar, ei, vem dirigir um roteiro que eu escrevi. Não cai de bandeja, assim. Então eu tenho que escrever as minhas próprias histórias. E fui aprendendo, fui estudando bastante e me sinto roteirista hoje também. Então essa etapa de escrever não é o Iberê diretor, é o Iberê roteirista. Então quando você faz um, você não faz o outro? Ou você faz os dois ao mesmo tempo? Eu faço os dois, só que são etapas diferentes. O diretor só entra quando o roteiro está pronto. O que é mais difícil? Boa pergunta. Eu acho que dirigir é mais difícil. Eu não sei, escrever bem roteiro também é muito difícil. As duas coisas são difíceis, só que o roteiro é mais solitário e a direção envolve muita gente. E quando envolve gente, envolve conflito, envolve ego, envolve administração de expectativas. Então, são dificuldades diferentes. E o roteiro tem um ponto-chave?
Tipo assim, tem regras. Tem muitos personagens também, louco, né? O roteiro existem muitos estudos que tentam estabelecer regras para o roteiro. A maioria desses estudos acabam funcionando. A maioria dos filmes que a gente vê seguem essas regras. Só que se você segue essas regras muito certinho, eles ficam muito previsíveis. Sabe aqueles filmes que você sabe? Tipo, filme de ação é bem previsível. Eu sempre falo isso pra ela. Falo, agora vai acontecer tal coisa. Na verdade, a gente disputa, porque nós somos cinéfilos, a gente adora. A gente então, eu já bastante. falo, você já sabe que ela vai ficar com ele lá no final, né? Você não fala assim, esse cara vai morrer. Exato. É aquele melhor amigo do cara, né? Um bom amigo, assim, Quando o do cara herói, começa que a ele precisa aparecer morrer muito pra... do nada, você nem vê o nome do cara no filme. Mas ele tá aparecendo toda, mano, pode ser. O cara é gente boa pra caramba, fala, mano, espera que esse vai pro saco. Quando a gente começa a repetir demais algumas regras que foram testaram, viram que funcionava, aí, como custa caro, o mercado exige previsibilidade, o mercado quer previsibilidade. Como é que eu vou botar um dinheiro no teu filme se eu não sei como é que ele vai ficar? Tem uma frase engraçada, que esse nosso mercado do cinema ele é cheio de pitchings, né? Pitching é o quê? É uma defesa oral. Não, você é convidado para defender oralmente, para você falar como é que vai ser seu filme. E aí, dizem que o James Cameron, o diretor de Avatar, diz que quando ele foi defender Titanic na frente dos investidores, ele precisava trazer alguma referência para os caras, assim, não podia ficar... Aí dizem que ele falou, não sei se é uma anedota do mercado ou se ele falou mesmo, mas a história é boa de qualquer forma. Diz que ele falou que o filme que ele queria fazer era Romeu e Julieta num barco afundando. Romeu e não deixa de ser, né? Porque é uma história de amor de duas pessoas que não podem se amar porque são de classes sociais diferentes e de mundos diferentes e o barco está afundando. Então, é bem isso mesmo. O investidor olha e fala, opa, isso vai funcionar, vou botar dinheiro nesse negócio. Foi bem. Doido, né? E diz que a definição do Ridley Scott, quando ele ia fazer Alien, lembra do Alien, aquele primeiro? Diz que ele falou que era tubarão no espaço. Tubarão no espaço? Porque Tubarão era o filme de maior bilheteria da história do cinema na época. E ele queria fazer um filme, de fato é um predador atrás das suas presas, só que numa nave espacial. Então ele falou, tubarão no espaço. Então o mercado ele quer previsibilidade, então ele fica querendo encontrar esse lugar seguro. E aí muitos roteiristas, principalmente de filmes de gênero, filme de ação, essas coisas, eles seguem uma regrinha básica, que tem uma regrinha, primeiro você faz isso, aí na página tal do roteiro você faz isso, aí na página 35 do roteiro você tem que fazer mais ou menos tal coisa, aí no meio do roteiro, o herói, né, o personagem principal, tem que acontecer tal coisa com ele. Sim. Aí tem uma regrinha, né, que até tem várias, na verdade, vários paradigmas que a gente chama assim, mas a mais famosa é a jornada do herói, que você segue a jornada do herói. Primeiro ele é chamado, ele tá lá no mundo dele, numa boa, tranquilo, aí de repente acontece alguma coisa que desafia ele, que ele tem que ir para uma jornada. Aí ele primeiro fala, não vou, não dou conta. Aí ele encontra alguém que fala, não, mas você precisa ir, se você não for, não sei o que, tal. Aí ele, então eu vou. Aí ele vai. Aí na primeira vez que ele vai, ele só se ferra. Não é desse jeito? Aí você pensa, não, mano, ele não vai sair dessa, ele não vai sair dessa. Ele não vai sair. Quando ele tá quase tudo acabando, ele acontece alguma coisa, ele supera. Então, quando a gente segue essas regrinhas muito à risca, o filme fica previsível e você não surpreende ninguém, não emociona ninguém. Eu particularmente não gosto de filmes onde o mal ganha. Eu não gosto, cara. Eu acho que eu sou chato nisso. Eu não gosto. Eu gosto do filme que a gente vê a pessoa sofrer ali, que tá dando tudo errado, mas no final ela consegue alguma coisa que ela vai dar a volta por cima. Porque eu acho que a esperança é muito importante. E quando eu assisto um filme onde o mal vence, cara, eu fico tão pra baixo, falo, mano, será que realmente é isso que tá acontecendo todos os dias? Me deixa pra baixo. Depende do contexto, né? Também, que você Agora, quer que o bem vença todas as vezes, mas às vezes tá contando uma história que é verídica, que aconteceu. Mas aí que tá. Por exemplo, eu assisti um filme, um seriado agora, muito bom, inclusive, chamado Falda. É muito bom, é violento e tal. Putz, eu já ia contar o final do último episódio. Eu não vou fazer isso porque muita gente vai querer assistir. Mas existe ali essa questão da realidade. Você vê o que acontece com os caras, mas não é aquele bagulho, o mal vencendo. Não, é a realidade sendo protagonista da situação, sabe? Isso eu acho legal. Agora, o ruim é quando o cara
acaba com uma família inteira e no final das contas ele ainda ganha uma herança, sabe como que é? E vive feliz da vida, vai morar no Havaí. É ruim, eu acho ruim. Porque é uma discussão interessante, porque, por um lado, aqueles filmes que só tem final feliz, eles podem correr o risco de você... Como se você tivesse vivido ali toda aquela indignação, aquela catarse durante o filme, e no final tudo fica bem e você vai embora tranquilo. Você não sente muito ímpeto por mudar o mundo ou lutar, porque você sai de lá compensado de que as coisas... Tudo acabou bem. Tudo acabou bem. Tudo sempre vai acabar bem, como se você estivesse reforçando, né, a teoria de que no final tudo fica bem. Mas, por outro lado, o final pessimista, ele tira energia também, né? A gente sai meio brocochô, a gente não sai do cinema querendo lutar. Então acho que depende. Por exemplo, filmes históricos, aqueles filmes históricos que resgatam histórias de opressão, por exemplo, questão racial nos Estados Unidos e que mostram o que aconteceu com Martin Luther King ou com Malcolm X e tal. Aqueles filmes, na hora que acaba, você sabendo que aquilo aconteceu de verdade, por mais que tenha acabado mal, porque geralmente a história acaba mal, você sai com vontade de, isso não pode se repetir, isso não é, isso tem que mudar. Então acho que se tiver se for fiel à história, acho que talvez valha a pena manter uma esperança ali, de repente planta uma esperança de que a luta não acabou. A luta não acabou e nunca vai acabar. Companheiro. Mas... Companheiro. Então, é que eu gosto muito de filme biográfico, eu amo, acho que são os meus favoritos, você sabe. A gente acabou de assistir, em janeiro a gente assistiu o filme da Whitney, o último que saiu. Muito bom, muito bom. E eles finalizaram porque ela morre de overdose, essa é a verdade. Então eu falei, quando começa a chegar no final, você pensa assim, como que eles vão finalizar? Eu achei que eles finalizaram bem. Eles deram isso aí que você falou, esse pontinho de esperança e você pode seguir o mesmo caminho até a página 5. Mas depois pode ser um outro final. Ficou legal. Você contou que a Whitney morre no filme, Ana. Não pode ser. Não é que ela morre no filme. Ela morre na vida real. É um filme biográfico. Mas eles poderiam terminar o filme com a morte. Como terminou em outros. Porque a Whitney, eu acho que esse deve ser o terceiro filme dela já. Fora os documentários. Né? Então, assim, eu acho que quando é biográfico e você sabe da história da pessoa, você meio que já é previsível. Ele quer dizer que quando você assiste filmes, por exemplo, ele gosta muito de filme de terror. Aí ele não quer que o espírito continue. Aí o espírito... Quando ele vê tem que acabar matar, né? Tem que vencer, mandar o espírito sair fora, mano. Quando ele sai de um lugar que vai pra outro, ele fala, não, nem devia ter assistido. Não, cara, eu já assisti filme assim, ó, que você falou, agora eles vão conseguir. Deu tudo certo. O espírito foi embora. Aí o cara tá indo embora, assim, na estrada, olha pra trás, tipo o Michael Jackson, a trilha, com o olhão, falei, putz, mano... Todo mundo sofreu pra caramba e não adiantou porcaria nenhuma, mano. Porque a gente se identifica com os protagonistas, né? Então o filme faz todo o esforço pra gente se colocar na pele ali dos protagonistas. Se no final os protagonistas perdem, você sai de lá com a sensação de derrota. Sim. É muito doido. Apesar que também tem filme que a gente torce pelo vilão, né? Tem. Por exemplo, o Coringa. Você pega o Coringa, você não tem como você ficar com raiva dele. Você fica com um pouco de raiva, mas depois Apesar que eu não gostei daquele filme do Coringa. Eu achei um filme muito pra baixo, assim, sem muita emoção. O último, eu curti. Eu gostei do Coringa mais loucão. Que como que é? O que faleceu antes de ganhar o Oscar? Não, esse é muito bom. Esse é muito bom. Mas aquele lá que você gosta, lá, o magrinho lá, o roqueiro. O Coringa mais jovem, que eles fizeram, eu acho que foi pros Vingadores. Não, Vingadores não, pro... Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Aquele ele Coringa mais jovem, né? Aquele Coringa é bom. Quem que é o ator mesmo? Jared Leto. Acho que é isso. Jared Leto. Acho que é isso. E ele também fez um filme que a gente assistiu. Cara, ele é louco, né? Fizeram uma transformação naquele Incrível. homem. Não foi filme, foi a série da Gucci. Isso. Ele faz um dos primos dois da Gucci. E a gente só se ligou que era ele porque a gente foi dar uma pausa, acho que é no Prime, né? E aí eles mostram os rostos, né? Dos atores que estão em cena, que eu acho sensacional isso. E aí tava o cara dele, eu falei, quem é ele? Cadê esse cara que eu não vi até agora? A gente tava assistindo ele sem saber que era ele. Ele faz um cara que tem umas ideias erradas, né? Ele tem um rosto ele é o primo todo torto. Isso aí. Eu vi. Muito louco. E ele sempre faz papel de louco, né? Ele deve ser louco, né? Aquele Senhor das Armas, por exemplo. Você assistiu o Senhor das Armas? Não, eu sei qual que é. O Nicolas Cage. E ele, cara, tem um momento em que ele tá... ele é cunhado do cara, se não me engano. E ele tá
Ele tá fazendo um mapa, não sei das quantas, com cocaína, assim, trancado já há uma semana dentro do quarto. Então ele sempre faz papéis. Será que isso tem a ver com a personalidade do ator, cara? Às vezes eu acho que às vezes o cara pega um papel e faz muito bem, e aí o mercado todo vê ele naquele lugar, né? É um perigo isso pro ator. É um perigo, é um perigo. O Johnny Depp também é dessas, né? Mas eu acho que ele já é meio... Ele tem um parafuso ali mesmo, meio solto. O Johnny Depp, mas que leva ele pra... O Johnny Depp, ele é o número 1 do Tim Burton, né? fez muita coisa, né? Mas Tim Burton também é um grande... Mas olha, eu acho que diretor. se o cara... Eu acho que se o ator não gostar de ficar fazendo muito personagem parecido, pode ser um problema. Mas se ele fizer bem, se ele faz bem aquilo, não sei, pode ser... É brilhante. Eu acho o Johnny Depp assim, incrível. Também acho ele Mas muito bom. os personagens dele sempre vai pra esse lado aí de, né? Até me chamam De um pouco aqui... fora da casinha, De pouco assim, fora da né? casinha. Eu acho que ele é muito fora da casinha, até porque assim, ele é brilhante no que ele faz e os papéis são parecidos. Me chamam aqui, não sei porquê, me chamam de DJ Eduardo Mão de Tesoura. Não sei porque me deram esse apelido. Porque ele só deixa a música tocar por 15 segundos. Mas, diretor, segundos. olha só, é muita música que existe no mundo. Eu gosto de ouvir bastante música. Se eu esperar uma música de 5 minutos acabar, cara, eu vou ter menos tempo de ouvir uma quantidade maior de música. Então, o que eu faço? Eu ouço ela até o segundo ou primeiro refrão, que eu já curti e já passo para outra. Porque é mais tempo de música, é mais música que eu vou ouvir. No mesmo tempo que eu ouviria ali 10 músicas. Eu vou ouvir 20. Mas, e a pista? Não, aí a pista já é outra fita, né? Aí eu tô trabalhando, Aí ele tá se adaptando, tô atuando entendeu? com o DJ. Mas em casa, toca um pouquinho, tá, não sei o que lá, sabe? Já passa pra outra. E é muito legal porque É o DJ Mão de Tesoura. Arnold, pegou? Arnold Mons. Não, é... Como que é o... Eduardo Mãos de Tesoura. Que é um ótimo filme também. Eu com nomes eu sou péssima. Você falou sobre pitching de filmes, né? A gente também tem que fazer pitching na música. A gente tem que explicar para as playlists editoriais o que é a nossa música via release. Então é bem parecido, né? O cinema e a música, tá? Sim, bem tem tudo a ver. interligado. Tem tudo a ver, né? Tá Tem tudo a super ver. interligado. Achei interessante isso, né? Tem tudo a ver, inclusive... Só que a gente não vai na frente dos apoiadores, patrocinadores. A gente manda ali por texto, então é um pouco mais tranquilo. Tem de tudo, né? Assim, depende. É muito comum agora um negócio chamado rodada de negócios em eventos de mercado, né? Aqui no Brasil tem um muito famoso que é o Rio to See, um evento grande que até é de mercado de música também, não sei se vocês conhecem, que acontece em abril. E aí você se inscreve, manda os projetos. E alguns, enfim, os players lá, os donos os streamings ou donos de canais selecionam e são marcadas as rodadas de negócio. Então é um negócio muito complicado, porque você tem 20 minutos, você entra assim numa sala, a sala tá cheia de mesa, cada mesa tem lá o cara sentadinho lá, o cara da Netflix, o cara da Amazon, o cara da HBO, o cara da Globo, o cara do não sei o que, né? Aí você entra, senta, você tem 20 minutos para o seu projeto, aí eu tenho um cronômetro lá que fica... Quando falta 10 minutos, você dá um sinal. Caramba! E você tem 10 minutos para expor seu projeto. Nunca você fecha negócio ali, mas é uma oportunidade de estreitar relações com pessoas que muitas vezes você não consegue ter acesso. Aí você acabou, deixa o cartão, deixa o contato, tchau. Aí você vai para outra. Que legal. E os eventos acontece isso muito, assim. E aí agora na pandemia começou a acontecer muito online também, né? Sim. Mas geralmente você manda o projeto escrito. E depois o cara quer te ouvir. Ele quer sentir segurança, quer ver se você tem paixão por aquele projeto, quer te conhecer, um pouco daquele cafezinho que eu estava falando com o elenco. Entendi. Também, Que quer legal. saber se a pessoa tem credibilidade, enfim. Legal. Quer olhar nos olhos. Eu não sabia desse evento. Será que, por exemplo, a gente tem a nossa distribuidora digital, será que eles estão lá nos representando, talvez? Vale a pena dar uma olhada, porque eu fico sempre muito focado na área de cinema. Sim. E audiovisual, na verdade, séries e tudo. Mas eu vejo que tem muitos estandes e muita atração e muita coisa da área de música bem forte, assim, também. Que legal, vou dar uma pesquisada. Sabe o que eu queria perguntar? Rio to See. Eu acho que eu já vi, tem Rio o 2C. R bem assim, o 2. Isso, Eu acho que eu já vi, o logo não é estranho. Com certeza. Vou dar uma pesquisada. A gente trabalha bastante com o audiovisual, né? Videoclipes, essas paradas. A visão que se tem você como diretor, né? Quando você vê um videoclipe, você olha para ele tecnicamente, tipo, aquela luz ali
ou aquele corte, você vê... Cara, assim, é inevitável, é um negócio que é um preço alto que a gente paga. Não só vendo videoclipe, vendo cinema, vendo série. É um preço que eu pago. Às vezes, quando o filme é muito bom, quando a obra é muito boa, eu percebo que eu me deixei levar e parei de pensar nessas coisas. doido, Aí né? eu gosto. Eu falo, opa, ó, de novo aquela sensação. Mas geralmente eu tô vendo, olha, tem um traveling, não sei o que, aí doido, cortou né? pra outra câmera de lá, essa é uma tele, pô, essa grande angular, a passagem de foco aí ficou meio brusca, não sei o que, sabe? Eu fico analisando tecnicamente a obra, o que é chato, né? Porque você não entra, não se entrega, e eu vejo filme pra me emocionar. Então, mas quando é um videoclipe, porque o videoclipe tem uma coisa de fluxo de imagem, né? É porque o mais importante não é a imagem, né? O mais importante é a música. Eu vejo assim, não sei se você gostaria de te ouvir, mas a imagem ela tá ali para ajudar. E aí é um fluxo que não necessariamente precisa contar uma história, não necessariamente precisa emocionar ou coisa do tipo, mas é um fluxo que vai te ajudando a trazer novos significados para aquele som que eu tô ouvindo. Então é mais livre, né? É um dos gêneros mais livres que tem do audiovisual, porque é dali que sai muita inventividade, muito teste, muita experimentação, né? Eu confesso que eu já gostei de artistas porque assisti o videoclipe da música. Sabe, é um bagulho muito doido, assim. Tinha um artista que eu não gostava muito de ouvir as músicas, depois que eu ouvi... MC Hammer. Eu ouvia as músicas, eu não gostava muito. Não vou curtir esse som. Mas, cara, quando eu vi o primeiro videoclipe dele, com aquelas danças, aquele visual, cara, mudei o meu conceito sobre ele. E comecei a curtir, eu me tornei fã do MC Hammer. Por conta dos videoclipes, né? Muito bem feitos e tal. E já aconteceu o contrário. Já teve o contrário, assim, de eu gostar de tal música, de tal artista, e for ver o videoclipe e falar, vou continuar curtindo a música, mas não vou mais ver videoclipe desse cara. Sabe como que é? Aconteceu isso com você, do tipo, pô, eu gostei desse filme, desse diretor, né? Putz, mas quando eu fui ver ele trabalhar, não me chamou tanta atenção. Eu não tenho a oportunidade de ver o diretor trabalhando muito, né? Porque a gente não frequenta o set um dos outros. Mas na música, assim, eu lembro... Eu não sou um grande consumidor de videoclipe, não, eu confesso. Mas... Que bom, porque deve dar um medinho de assistir videoclipe do seu lado. Assim. Não, mas é porque é uma coisa que até é uma falha no meu caráter, devia assistir mais, porque tem muita coisa boa. Mas eu lembro que, por exemplo, na minha adolescência ali, juventude, Pink Floyd, eram as imagens, eram os filmes, eram os videoclipes que me chamavam atenção. Né? O próprio Michael Jackson que chegou começando tudo. Era um evento toda vez que ele lançava um clipe. Não é no Fantástico? Eu lançava no Fantástico um novo videoclipe do Michael Jackson, parava tudo pra ver. Se preparava. E aí depois, assim, algumas bandas que foram me chamando a atenção mais pela imagem do que pelo som, tipo Radiohead, tem uns clipes incríveis, que eu fui conhecer os clipes e falei, uou, Coldplay, sabe, um som assim, que tem uns videoclipes muito legais. Tem um diretor, cara, que eu fui conhecer pelos videoclipes, e é um grande diretor de cinema, que chama Michel Gondry. Michel Gondry é um diretor francês que fez vários filmes incríveis e os videoclipes dele são assim, ainda melhores. Tem outro diretor também que é um skatista, que faz muito videoclipe e também foi pro cinema, que é o Spike Jonze. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é um skatista, era casado com a filha do Coppola, com a Sofia Coppola. Ela não dirigiu um do Poderoso Chefão? Ela dirigiu, do Poderoso Chefão, não, ela dirigiu. Não, ela trabalhou. Ela atuou? Ela atuou, é verdade. Ela é aquela filha do Corleone. Do Corleone, que tem uma relação com o primo, que quem faz é o Andy Garcia. Andy Garcia, ótimo ator também. Conheci a primeira vez pelos Intocáveis. Sim, filmaço. Aquele também. filme, outro que eu cometi um erro. Anunciaram, né, os Intocáveis no cinema. Eu falei, não vou assistir, mano. Já assisti os Intocáveis na TV, que era uma série, né? Já assistia na TV, pra que eu vou assistir? Cara, um amigo meu, o Marcão, o finado Marcão Telésforo, ele foi assistir, ele falou, Taíde, ainda bem que eu não acredito muito no que você diz, cara. Porque eu fui assistir Os Intocáveis, irmão. Você tem que assistir, o filme é demais. E realmente era demais, mano. E eles fazem uma referência, eles fazem uma refilmagem de uma cena clássica do cinema, que é uma da escadaria, que eles estão dentro do metrô. Sim. Que começa um tiroteio e tá caindo um carrinho de bebê e tal. Aquilo ali é uma referência a uma das primeiras cenas do cinema mundial, que é do filme O Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, filmado em 1918.
se eu não me engano. Caramba. Ele faz uma cena assim de um conflito armado entre a polícia e os marinheiros de um navio que estavam se revoltando por causa da comida ruim. E aí eles fazem esse conflito, esse tiroteio, e aí o carrinho tá caindo. Que e eles doido. brigando, e o carrinho E o caindo, Garcia é eles muito brigando. bom, né? E os caras refilmaram nesse filme. Só uma E curiosidade. Garcia é foda que ele fica assim, né? Torto, né? Torto na escada. Assim. Só fazendo Aí como a que é o mira. nome? O Elliot Ness, não é isso? Aham, que era o Kevin Costner. O cara encosta, né? Aí ele fala assim, ele não tirou o olho do cara, né? Falei, está na mira? Sim, está na mira. Né? Com a maçã. Tá. Mano, aquele filme é demais. filmaço. E aquela outra cena, hein? Que ele A empurra o música cara, também. que o cara fica assim, ele mata o fulano. A gente pode contar que esse filme já passou não sei quantos Esse milhões filme é de de vezes. que ano? Ele, 80 acho que é alguma coisa? 89, né? Por aí, né? Ele mata o fulano, o camarada dele, arrogante pra caramba, né? Ele tem que salvar, porque ele é um policial certinho. Então ele puxa o cara que tá pendurado, e aí ele abaixa aqui a parada do cara, pro cara não se mover tanto. O cara arrogante coloca de volta, aí começa a falar. Ele gritou como um porco, né? O amigo dele que ele tinha matado. Ele gritou como um porco. Assim como você também. Começa a mandar o texto, mano. Aí o cara fala, pega ele aqui assim, ó. E joga ele de cima do prédio Tchau. e grita. Foi assim que ele gritou! Aí eu gosto, irmão. Aí eu gosto. Aí vale a pena. A Olha catarse só. da vingança, né? Eu gosto. Olha só, diretor, eu quero. Pô, eu acho que esse é um dos episódios que eu mais fiquei nervoso em Mas por quê? entrevistar, porque você é um ótimo profissional. E se fosse só ótimo profissional, talvez seria até mais tranquilo, mas você também é um cara muito gente boa. Eu acredito que toda a conquista que você até agora obteve é justamente porque você consegue conciliar uma coisa à outra, e você é uma pessoa muito generosa, porque você, quando me fez o convite, você também me deu vários conselhos, você me deixou à vontade, deixou todos à vontade. Olha, pode mudar isso que fica melhor e se essa palavra fica melhor na sua boca, usa dessa forma. Isso eu acho imprescindível para deixar qualquer um tranquilo, e hoje eu fico muito feliz e honrado em tê-lo como amigo também. Então muito obrigado aí por ter aceitado o convite e por essa amizade. Pô, Thaís. Beleza? Muito especial ouvir isso de Eu você. agradeço, irmão. Eu Muito gostaria obrigado. de perguntar o nome do documentário que você fez lá no início, que você falou que você chegou até aí dentro do presídio, né? E onde achá-lo para assistir? Então, chama Cela de Aula, né? Cela Um de jogo Aula. aí com sala de aula, mas como eles estavam no presídio. Essa parada do presídio, como que é? É uma escola? É uma escola que o aluno tem a prerrogativa de se ele estudar, reduz um pouco a pena. Sabe aquela Ah, coisa... que doido. Tipo o trabalho também tem isso, né? O cara trabalha 2 dias, reduz um dia, né? Mais ou menos. Sim. Tem Entendi. alguns projetos assim. É na escola a mesma coisa, se você ele estudar. Então a maioria dos detentos acaba estudando o quê? Direito, né? Querem estudar direito. Eles geralmente fazem vestibular para estudar direito, para se autodefender e lutar pelos seus direitos. O Cela de Aula eu acho que não está na internet, porque ele foi feito no ano 2000, então tem 23 anos aí. Vamos ver. E eu acho que ele não está na internet, mas eu posso ver se eu acho. E se eu achar, eu até boto, porque, pô, né? Ele então, é eu super acho que é ingênuo bom. e super primeiro trabalho, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas é a nossa história, né? Não, mas é um trabalho super corajoso também, né? Eu fiz alguns documentários, não muitos. Eu fiz o Cela de Aula, fiz um outro documentário sobre a Maria Lenk, chama Maria Lenk, a essência do espírito olímpico. Esse é fácil de achar, Ah, legal. que é uma biografia. Você que gosta de biografias? Eu gosto. Nossa, vou adorar. Já A gostei. Maria Lenk foi a primeira mulher da América Latina a nadar o nado borboleta, a primeira mulher da América Latina a ir para uma Olimpíada, e uma Nossa, brasileira. E vamos fazer o documentário do Taíde, 40 anos? Porra, demorou. Sabe o que ele falou? Ele falou assim pra mim que ele acha que a história dele não é tão interessante. Você acredita nisso? Não, Vocês no primeiro concordam com isso, gente? De forma alguma. Primeiro que eu tenho certeza que a história do Taíde é interessante, até porque toda a história de todas as pessoas, se você mergulhar nelas e contar com verdade, com sinceridade, eu acho que dá um filme. Segundo, que o Taíde... O Pablo Baião, que a gente estava falando aqui hoje, lá no começo da nossa conversa, ele falava assim, se um dia forem fazer um museu das características humanas, o Taíde vai representar a simpatia. Não, o carisma. O carisma. O carisma. O Taíde vai ficar lá representando o carisma. Que legal. Então, se tem um personagem protagonista carismático
divertido, inteligente, sagaz, como o Taíde, com certeza dá um filmaço. Com certeza. Muita gente vai querer assistir. E aí, Depois dessa eu vou até embora. Vamos produzir esse documentário. Já tem diretores, se vocês quiserem dar essa honra. Não, a gente está te convidando. Eu tô falando que eu conversei com ele e ele disse que a história não era interessante. Gente, vocês acreditam nisso? Bom, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Hoje, com certeza, muita gente envolvida aí no mundo do cinema ficou ligado e ligada, porque falamos aqui com um grande diretor, roteirista, ator. Ator, essa foi uma revelação novidade. aqui, hein? Revelação. Iberê Carvalho. Muito obrigado, meu Mas irmão. antes dele ir, a gente tem uns brindes, não podemos esquecer. Claro. Eita, olha só. Você sabia? Você Sabia ninguém não, contou? o presente já tá aqui com você. Com nós é assim, rapaz. Temos a caixinha de Pandora. Peraí, vamos aqui. Vamos primeiro Ó, você faz isso aqui, por Tá. favor. Aí. Tô falando fora do microfone, né? A produção fica louca, mano. Aqui, olha, Fica tem doido. um fone da Philips. Opa, eu me dei bem. Pra poder wireless. escutar as músicas Que legal. Olha aí. com a qualidade E é com a boa. haste que pega aqui na orelhinha assim, não cai nem a pau, hein? Sei. Ganha um mimo da Ó. Puma também. Olha, até a Puma chegou junto. Olha Falta aí. agora- O mimo da Puma. Da- E agora, diretor, é o seguinte. Tá chique o negócio aqui. Quer ver? Aqui nós temos uma nota de 420. 4,20. Já sabe, né, diretor? Nada Já sabe. sugestivo. Deixa eu botar pra cá que eu tô botando na frente das câmeras. Aonde eu vou assinar e você terá... R$ 420 para gastar nas lojas Chronic. Olha aí, que bacana. Falou? Ó, Show tá de aqui, Tem ó. bola. tanto para vocês, tem um filhinho, né? Lá tem umas Aham. coisinhas para ele também, para os dois. É só apresentar. Fala com o João, que o João resolve a situação. Legal. Legal, valeu, Contato. Chronic. E vem lá. Ana, por favor, suas considerações finais. Diretor, Não. diretor, por favor, Por suas favor, considerações aí. Pra câmera? Você, Como você você que quiser. sabe. Mas é aqui assim. Não, Você que sabe. sério, não, é um prazer estar aqui com vocês, Ana, Taíde, de verdade. Quando você me chamou, não tive dúvida, respondi, acho que em menos de um minuto. Mas menos de você um vai em tudo, segundo. até no aniversário. Fui Ficou no seu loucão aniversário, lá. o aniversário Tirou uma tá barato. lá. Sem detalhes. Não A gente podemos toma expor todos nossos não, né, convidados. diretor? Estão se divertindo, né? Na boa. Festa sem é nada de- festa. E então, assim, foi um prazer estar aqui, uma honra. Espero, assim, vida longa pro podcast. Muito obrigada. Tem tudo pra ter não sei quantas temporadas. Muito obrigado. E que quando o Homem Cordial estiver na sua cidade, aí no cinema perto de você, vá ver o Taíde, vá ver como o cara, além de ótimo entrevistador, ótimo músico, é um grande ator. E tem música da Ana Preta no Sim. filme. Pode ter Beleza? certeza. E filme de Iberê Carvalho. Vou procurar esse sala de aula aí, eu fiquei interessado. Eu quero. Nossa, é meu primeiro, eu tenho vergonha. Ah, mas é a sua normal. história. É. Mas eu quero ver também o documentário. Depois passa o nome pra gente. Porque Tá bom, eu passo com o nome tudo. são terrível. Bom, Ana Preta, mais uma vez, Vamos muito agradecer bom. nossos apoiadores Está... antes de ir, né? Não, deixa eu só tentar ser romântico. Ah, tá. É muito bom estar aqui com você mais uma vez, não vejo a hora de chegar em casa. Para assistirmos filmes, né? Pensar E séries. besteira, né? Nossos apoiadores aqui, ó. O Philips Audio Vídeo, Puma BR, o estúdio Pode só aqui tem que Pro falar Live. devagar, porque, né? Tá bom, Philips. a Philips Audio Vídeo. Puma BR. Também Chronic. temos a Chronic. Isso. E temos E o estúdio estúdio Pro Pro Live. Ficou bom assim agora? Ficou bom, meio slow, né? Mas tá legal. Fala, não tem cenas de slow no filme, né, meu diretor? Eu gosto, acho bonito, hein? No nosso? É, não tem, né? Pô, eu acho bonito cena Não lembro. no slow. Pá! Acho que tem. Tem não? Acho que não tem, não. Mas vamos fazer um filme só em slow? Todo slow. Vamos, do começo ao fim? 3 horas e meia de filme. Já pensou? 24 horas de filme em slow. Aí vai vir 48 horas, né, na A gente verdade, filma né? um curta, bota em slow, vira um longa. Pronto, Exatamente. ótimo. Pô, cara inteligente é outra Economiza fita, uma né? grana. Sim, né? Vamos que vamos, volta logo mais. Muito obrigado aí pela sintonia de todos e de todas. Muito obrigado aos nossos apoiadores, Iberê Carvalho, a toda a nossa equipe. E vamos, que o som não pode Não parar. se esqueça de fazer sua inscrição, dar o like, chega no sininho. Ah, e antes vamos de ir embora, você que tem sua empresa, Verdade. você que tem os seus produtos, quer nos apoiar? Sinta-se à vontade. Estamos esperando você com a sua empresa, com o seu produto e o seu carisma. É isso. Não, quando congela é enfático.
Muito obrigado. Pro corte, né? E vamos que vamos, cortou. Falou aí, diretor! Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos.